Trabalho sobre empresas familiares e manipulação de resultados, realizado por Pedro Domingos, com afiliação ao Instituto Politécnico de Coimbra, CEUS Coimbra, Portugal. Como introdução, devemos plantear la seguinte questione: del qué al cómo. La investigación ha evolucionado desde la caracterización general de la empresa familiar hacia problemas más delimitados: calidad del resultado, opacidad del reporte, gobierno informativo y función disciplinaria de la auditoría. La tesis central: la manipulación de resultados em empresas familiares se compreende mejor como uma prática contingente situada em la tensión entre preservación del legado y preservación del control. El problema no es si la empresa familiar manipula más o menos, sino bajo que condiciones se estructura, disciplina y distorsiona la información financiera. Para ello se analizaron Manzi et al. Y Vettel et 2024, quienes coinciden en que el Consejo de Administración se ha convertido en el mecanismo central para articular supervisión, continuidad y poder. Devemos plantear por este estudio que es la empresa familiar hoy. La empresa familiar não pode definir-se unicamente por la coincidência entre apelido, propriedade e gestão. Sua delimitação combina controle acionário, capacidade de nombramiento em órgãos de governo, presença diretiva familiar e objetivos não financeiros vinculados à continuidade, reputação e legado. Forma híbrida. Chang define um governo híbrido e socialmente enraizado, e não uma preferência abstrata. Heterogeneidade interna. Sandvist et al. 2025 sostiene que distintas estruturas de propriedade generam resultados contábeis diferentes. Riesgos de atrincheramento. Frisiana e Risotti 2025 sostienen que el atrincheramento familiar debilita la sensibilidad del relevo de CEO entre un bajo desempeño. Manipulación de resultados. Dos modalidades, una decisión de gobierno. Tenemos de la manipulación por devengo y la manipulación real. En la manipulación por devengo se recorre ao uso discrecional de decisões contábeis para alterar a representação del desempenho. Se trata de uma prática mais visível e mais exposta à la supervisão contábil direta. Em la manipulação real se produz uma alteração de las atividades operativas com o fim de gestionar os resultados. Chen et al. 2023 sinalam que esta modalidade resulta especialmente relevante quando o grupo de controle busca proteger benefícios privados sem exponer-se à supervisão contábil. Podemos dizer que se trata de uma decisão estratégica. Meima mostram que as empresas familiares podem gestionar estrategicamente distintas modalidades de manipulação em função das restrições do contexto e do custo esperado de detecção. Por sua parte, Nagel et al. Confirmam que uma maior qualidade do governo corporativo restringe simultaneamente ambas formas de manipulação. Neste estudo, analisaram-se 4 teorias explicativas: teoria da agência, teoria dos stakeholders, riqueza socioemocional, teoria do chairship. Como metodologia revisão integradora, analisaram-se discernir e fontes. Revisão bibliográfica integradora com finalidade interpretativa, fonte principal, Scopus, complementar com Google Scholar, literatura académica com transabilidade editorial verificável e publicada entre 2020 e 2025. Os critérios de inclusão foram artículos em revistas indexadas em contabilidade, finanças, auditoria, família, business
e Corporate Governance. Contribuição empírica e teórica direta a las 4 núcleos analíticos, exclusões de blogs, textos divulgativos e materiais sem arbitragem. Estas foram as escritores claves analisadas e como síntese sistemática, a matriz articulada em torno a 4 eixos: agência, stakeholders, riqueza socioemocional e stewardship. Resultados 1. Controle familiar e qualidade do reporte. Controle concentrado é igual a maior qualidade. Sandvist et al. 2025. La qualidade do resultado é maior em firmas plenamente controladas por la família dominante. Empeora com corporabilidade no familiar e maior número de proprietários familiares. Auditoria Big Four como disciplina. Susanto et al. 2025. Empresas familiares auditadas por Big Four apresentam menor manipulação e melhor qualidade do reporte. E o controle familiar não basta, necessita enquadrar-se em auditoria de maior reputação. Retraso em el reporte. Astamini et al. 2024. La propriedade familiar se associa positivamente com o retraso do informe de auditoria. Maior presença familiar em el órgão supervisor intensifica esse retraso. Resultados 2. Entrenamento, sucessão e regulação. Divergência dos direitos de controle. Shen 2023. Quando os direitos de controle excedem marcadamente os direitos de fluxo de caixa, as empresas familiares intensificam a manipulação real. A lógica da alienação queda desplazada por uma lógica de entrenamento. Gestão estratégica da modalidade. Mamá 2024. As empresas familiares selecionam a modalidade de manipulação segundo as restrições do entorno e o custo esperado de detecção. Fricção regulatória e herdeiros. Al OK e El Ali 2025 utilizam as cartas de comentário de la SEC como indicador de qualidade do reporte. As empresas familiares apresentam maior probabilidade de receber observações regulatórias, sendo as controladas por herdeiros as que mais impulsam esse resultado. Reputação como restrição ambivalente. Moretti et al. 2023. A identificação nominal entre família e firma segue sendo variável útil para explicar comportamentos diferenciados, aunque opera de forma ambivalente segundo este contexto de controle. Resultados 3. Governo corporativo como fator determinante. Qualidade do governo reduz ambas formas de manipulação. Nguyen et al. 2024. Uma maior qualidade global do governo corporativo restringe tanto a manipulação como de ventos como a manipulação real. A empresa familiar não neutraliza a função do governo, la vuelve mais determinante. Independência do conselho fortalece a monitorização. Frisena Risotti 2025. A independência do conselho fortalece a monitorização frente ao treinamento familiar, especialmente em la sustentação del CEO em trabalho temprano. La concentração amplifica as consequências del terceno. La concentração de poder amplia as consequências de tener. O não tener contra pessoas efetivos, el passo mais sólido não é uma classificação moral, sino a identificação de los mecanismos bajo las quais el controle familiar melhora deteriora a qualidade informativa. Como conclusões, uma lógica contingente. A qualidade da informação financeira depende do equilíbrio entre preservação do legado e preservação do controle. Expressa em decisões sobre auditoria, composição do conselho, estrutura de propriedade e resposta ante a supervisação regulatória. Melhor qualidade quando controle concentrado em família dominante, mais mecanismos efetivos de supervisão, mais auditoria de maiores reputações, mais governo corporativo sólido.
maiores riscos quando direitos de controle desacoplados del risco econômico, mais sucessão que reforça entrenamento, mais vigilância externa débil, mais herdeiros el mando. Agenda futura. Contraste empiricamente, distinguindo fundadores versus herdeiros, firmas privadas versus cotizadas e medindo estrutura de controle, qualidade de auditoria e intensidade regulatória. Contribuição do artigo: desprezar a discussão desde uma lógica dicotómica, manipula mais ou menos, hacia uma lógica contingente centrada na arquitetura concreta de controle do governo. Las referencias utilizadas. Muitas gracias. Pedro Domingues, Politécnico Universitário de Coimbra, CEUS, Coimbra, Portugal.